E aí galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar do Racing, adversário do Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana e no próximo dia 23 lá em Assunção do Paraguai. E a ideia desse vídeo é fazer aquela mesma análise tática de elenco que a gente fez de cada um dos adversários anteriores do Cruzeiro no mata-mata aí da competição continental. Então falaremos um pouco aí sobre a trajetória do Racing nessa Copa Sul-Americana, seu treinador, seus principais jogadores, né? Quais os pontos em que o Cruzeiro deve ter mais preocupação. Só antes de partir para análise para o campinho, eu lembro que esse vídeo é feito com o apoio da Betfair, site de apostas esportivas que é patrocinador master do Cruzeiro, apoiador aqui do canal 6x1. Caso você não tenha conta ativa na Betfair, entra pelo link da descrição, faz o cadastro que é super simples e rápido e você recebe um bônus de até R$600 em aposta grátis. O valor do bônus depende inclusive do seu sucesso ou não nas apostas, tá? Explicando a mecânica da oferta. Durante os primeiros 40 dias que você for cliente da Betfair, entrando pelo link aqui da descrição, né, cadastrando com o código, você terá nesses primeiros 40 dias uma primeira aposta do dia segura num valor de R$15. O que a gente quer dizer com isso? Se você fizer lá a aposta de R$15 e der bom, né, a sua aposta for bem sucedida, você ganha o que tiver de retorno, maravilha. No dia seguinte você vai lá e faz outra aposta de R$15 que tá valendo para promoção. Se você perder a aposta de R$15, no dia seguinte a Betfair te dá R$15 em bônus para você utilizar nas apostas esportivas do site. Qualquer dúvida, dá uma lida aí nos termos e condições da oferta, que tá tudo muito bem explicado. Só é sempre importante ressaltar, né, galera? A aposta esportiva é para ser feita apenas por maiores de 18 anos, com responsabilidade, tá? Você não vai ficar rico apostando, a aposta não é investimento, é apenas para você se divertir. O Racing é um dos grandes clubes do futebol argentino, viveu muitas dificuldades financeiras aí nas últimas décadas e tá voltando, né? Enxerga essa final de Copa Sul-Americana como a possibilidade de voltar às grandes conquistas, aos grandes palcos. O último título do Racing foi a Supercopa, lá no ano de 1988, e a última final continental disputada aí por esse clube argentino foi em 1992, da mesma Supercopa da Libertadores, né? Supercopa que reunia apenas clubes campeões de Libertadores, não era para qualquer um, tá? O que tem de mais sagaz aí nessa coincidência? Tanto o título em 88 quanto a derrota do Racing em 92 foram em finais justamente contra o Cruzeiro, né? Então essa decisão em 2024, para eles tem um gosto especial e pra gente também. Afinal, as Supercopas que o Cruzeiro ganhou em 91 e 92 foram títulos muito marcantes para o crescimento do Cruzeiro e pra gente emendar uma série de conquistas nacionais e internacionais nos anos seguintes. Então é uma final que reúne duas camisas muito pesadas da América do Sul, mas de torcidas que foram muito machucadas aí nos últimos anos, né? Por gestões ruins dos clubes, muitos problemas, mas estão agora chegando na final e com um viés de alta, né? Os dois times têm uma perspectiva muito boa para as próximas temporadas. E uma outra curiosidade, né? Que o técnico do Racing, Gustavo Costas, estava em campo nessas finais de Supercopa em 88 e 92 com a camisa do clube argentino, né? Ele jogou quase toda a carreira no Racing, é um ídolo local, já teve passagens como treinador, algumas passagens pelo clube, né? Esse retorno em 2024 está sendo bem sucedido, mas em 99, por exemplo, ele era o técnico do Racing que enfrentou o Cruzeiro na Copa Mercosul, o Cruzeiro ganhou as duas vezes, e experiência não falta ao treinador, que já trabalhou em diversos países. No Paraguai ele comandou Guarani, Cerro Porteño e Olímpia, o Santa Fé na Colômbia, o Atlas no México, o Barcelona de Guayaquil no Equador, o Al Nassr e o Al Fahia na Arábia Saudita, o Palestino no Chile e treinou até a seleção boliviana. Tá fazendo um bom trabalho no Racing nessa temporada, né? O time ainda mantém aí chances matemáticas de ser campeão argentino e chega nessa final de Copa Sul-Americana com uma campanha que é realmente elogiável. Em 12 jogos na competição, o Racing soma 9 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O time marcou 30 gols e sofreu apenas 9. Após uma boa primeira fase contra o Sportivo Luquenho, Coquimbo Unido e Red Bull Bragantino, em que o time passou com 5 vitórias e apenas uma derrota em Bragança Paulista, amassou o Achipato do Chile nas oitavas, né, com um 8-1 no agregado, fez 4-2 no Atlético Paranaense, derrota em Curitiba, goleada no Cilindro de Avejaneda e na semifinal contra o Corinthians empatou por 2-2 no Brasil e venceu por 2-1 em casa. O Racing viveu uma oscilação aí durante os últimos meses, mas desde essa vitória contra o Corinthians que selou a classificação para a decisão, entraram em campo em 3 oportunidades, ganharam todas as partidas, estão realmente num momento de muita confiança, tá? E esse duelo aí do dia 23 vai ser muito bom, porque o Cruzeiro também deu uma recuperada, né?
após a última vitória e chegam ambos aí numa condição de realmente buscar essa taça, eu diria, em pé de igualdade, tá? Não consigo enxergar grande favoritismo nem para um lado nem para o outro. E chegamos à melhor parte do vídeo, pelo menos na minha opinião, né? Que é fazer a análise do elenco do adversário, tá? Esses 27 jogadores que eu botei aqui no campinho são os principais jogadores, né? Aqueles que devem ser aproveitados pelo Racing eventualmente na final. E aqui a gente já vai passando a situação de cada jogador no plantel para no final colocar aí a provável escalação, como que o time joga, variações táticas e tudo mais. Começa aqui já tirando o goleiro Roberto León, que tem 23 anos, é o terceiro goleiro, não tem nenhuma partida pelo time principal do Racing na temporada. O goleiro titular é o Arias, experientíssimo Gabriel Arias, goleiro de 37 anos, está no Racing desde 2019, antes teve uma passagem pelo Unión La Calera. Ele que nasceu na Argentina, mas tem a dupla cidadania chilena, inclusive jogou 19 partidas já pela seleção do país, disputando aí 3 edições da Copa América. Em 43 jogos na temporada ele sofreu aí 32 gols e é um bom goleiro, tá? Assim como o Facundo Cambeses, que é o reserva imediato, que é um goleiro mais jovem, 27 anos, se destacou no Banfield na última temporada e foi contratado pelo Racing já pensando aí numa passagem de bastão, né, de ser aí o próximo goleiro do time, porque uma hora o Arias vai ter que parar. Mas é bom goleiro o Cambeses também. Para a zaga, o Racing tem opções de diferentes características, por exemplo, Agustín Garcia Basso é um zagueiro de 32 anos, joga principalmente pelo lado esquerdo da defesa, é canhoto, 1,78 m, estava no Independiente Del Valle na última temporada, né? Então o Lautaro conhece bem, jogaram juntos lá no Equador, passou muito tempo aí em divisões inferiores do futebol argentino. O Marco de César, que é o outro provável titular na decisão contra o Cruzeiro, é um zagueiro bem mais jovem, 22 anos, chegou ao Racing nessa temporada, ele que foi revelado no Argentinos Júniors, soma 27 partidas na temporada, fez um gol, disputou as Olimpíadas com a seleção argentina aí no meio do ano, tá? Mas é um zagueiro que tá sofrendo aí com uma lesão muscular. Ele jogou os 90 minutos das 2 partidas semifinais contra o Corinthians, mas desde então não entrou em campo, tá? Ele está sendo preparado justamente para jogar a decisão. Caso o de César não se recupere a tempo, o seu substituto é Nazareno Colombo, que é um zagueiro de 25 anos, jogador que tem boa qualidade técnica, inclusive, estava no Defensa até a última temporada, defendeu também as seleções de base da Argentina e ele pode jogar pelos dois lados da defesa, tá? Eu acho até que recurso técnico, o Nazareno Colombo tem mais do que o Basso, que é o provável titular. Mas aqui pelo lado esquerdo da defesa, se não jogar o Basso, o mais provável a ser utilizado é Santiago Queiroz, que é um zagueiro de 21 anos, canhoto, pode ser zagueiro ou pode ser lateral esquerdo. Ele participou aí de 5 partidas na campanha da Copa Sul-Americana, tem 19 jogos na temporada e marcou um gol, tá? É um zagueiro muito promissor, o Racing acredita muito nesse jogador pro futuro. E tem outros 2 zagueiros mais veteranos, né, que são alternativas aí de fundo de plantel, digamos assim, que provavelmente não vão jogar a decisão, mas fazem parte do elenco. O primeiro deles é Leonardo Sigali, 37 anos. Ele defende o Racing desde 2018, passou várias temporadas no Dinamo Zagreb da Croácia, jogou muito tempo no Godoy Cruz, teve no Vídea Real também, jogou Mundial Sub-20 com a seleção argentina. Enfim, é um bom zagueiro, tá? Ou melhor, era um bom zagueiro, agora já tá naquela reta final de carreira. Na temporada, o Sigali jogou 15 partidas e marcou um gol. E o Germán Conte, né, que é outra opção de zaga, não é tão velho assim, ele tem 30 anos, zagueiro de 1,93 m, que teve uma passagem aqui pelo futebol brasileiro, né? Ele jogou pelo Bahia em 2021 e pelo América Mineiro em 2022. Teve lá na Rússia, no Lokomotiv, jogou muito tempo no Colón, passou pelo Benfica, pelo Atlas. Enfim, ele é um reserva do Racing nessa temporada, jogou apenas 12 partidas. Então aqui eu já vou tirar do campinho o Sigali e o Conte, tá? Que provavelmente não vão pro jogo, né? Talvez sejam relacionados, mas não devem jogar. Vou tirar o Queiroz também, tá? E vou deixar o Colombo aqui na de fora, só para deixar claro que caso o de César não possa jogar, ele é o substituto natural para ser o zagueiro pela direita. Na lateral direita, o titular é Gastón Martirena, jogador de 24 anos, uruguaio, 32 jogos na temporada com 5 gols e 6 assistências. Ele que foi formado no Liverpool de Montevidéu e é uma das principais armas ofensivas desse time, tá? Vamos falar bastante sobre ele, a forma como ele se comporta no momento que o Racing ataca, mas é um jogador pra gente ter muita atenção, marcou um golaço contra o Corinthians. E o reserva do Martirena é o Facundo Mura, também lateral direito, jogou pela esquerda em algumas oportunidades nessa temporada, jogador de 25 anos,
tá no Racing desde 2022 e é um bom lateral, tá? Ele pode jogar aí pelos dois flancos, mas é destro. Fez 31 jogos nessa temporada, marcando 3 gols e dando 4 assistências, tá? Não tem aqui um desnível técnico tão grande, embora o Martirena tenha se destacado um pouco mais, mas o Moura também é um bom jogador. Na esquerda, o titular é Gabriel Rojas, lateral de 27 anos, argentino mesmo, 36 jogos na temporada, 1 gol e 3 assistências. Ele que começou no San Lorenzo, teve passagem pelo Peñarol, jogou no Querétaro do México também, mas está no Racing aí desde a última temporada. É um lateral que apoia bem, não tem tanto destaque assim quanto o Martirena, mas também é importante nessa chegada à frente. E o Juan Elordi foi contratado recentemente, ele estava se destacando no Delfim do Equador, tá? O Racing o adquiriu, é outro desses caras que jogou muito tempo em divisões menores do futebol argentino, e ele jogou 7 partidas na atual edição da Copa Sul-Americana, mas nenhuma delas foi pelo Racing, tá? Ele jogou pelo Delfim, né, o seu clube anterior. O Racing contratou, ele tem jogado pelo clube no Campeonato Argentino eventualmente, mas é um reserva, tá? Ele pode jogar na Sul-Americana, não tem nada que impede, é porque ele é um reserva mesmo, então um jogador que não deve ser utilizado na decisão. E aqui a gente chega num dos jogadores-chave desse time do Racing, que é Santiago Sosa. Ele é volante, tem 25 anos, argentino mesmo, tá atuando no Racing desde o início do ano, emprestado pelo Atlanta United. É um cara que jogou em seleção de base da Argentina, foi formado no River Plate, né? O Atlanta pagou uma grana boa apostando na contratação dele e tá fazendo uma ótima temporada no Racing. Por que ele é um nome-chave nesse time? Porque o Sosa é um volante, mas que joga muitas vezes como zagueiro, tá? Ele troca o sistema tático do Racing com alguma frequência e talvez seja mais justo a gente dizer que o sistema tático do Racing é um 3-4-3 e não um 4-3-3, que é a forma como eu tinha posicionado as pecinhas aqui, né? Justamente para deixar claro que o Sosa, que tem jogado a temporada aqui como esse zagueiro, ele não é zagueiro, ele é volante. Então, dependendo do andamento do jogo, o Sosa dá uns passos à frente e joga como um camisa 5, dependendo das circunstâncias, ele joga no papel de zagueiro mesmo. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. O Bruno Zuculini, que joga como um primeiro volante eventualmente, né? Pode ser esse camisa 5, mas pode jogar também aqui na função do Nardoni, do Almendra. É um volante, tá? Inclusive, ele é cria do Racing, saiu muito jovem para jogar no Manchester City, acabou não tendo espaço lá no clube inglês e passou por vários empréstimos: Valência, Córdoba, Middlesbrough, AEK, Raio Vallecano, Hellas Verona. Em 2018 ele voltou ao futebol argentino, defendeu o River Plate até a última temporada e voltou para casa. 37 jogos pelo Racing com 1 gol e 3 assistências. Ele foi titular em parte da temporada, mas tem sido reserva no momento, tá? Mas é um jogador com boas perspectivas de ser utilizado na decisão, entrando ali no segundo tempo para dar um pouco mais de vigor, marca muito bem. Mas os volantes titulares do Racing são realmente Nardoni e Almendra, pelo menos nesse momento da temporada. Começando com o Almendra, que é um jogador que todo cruzeirense já deve ter ouvido falar, porque houve uma grande novela de uma possível contratação dele pelo Cruzeiro quando ele estava saindo do Boca Juniors, né? Ele brigou com a diretoria do Boca Juniors, ficou afastado um longo período. No final das contas, ele assinou com o Racing, foi para o clube no meio de 2023. No ano passado, recuperou a forma física e está fazendo uma ótima temporada em 2024. 42 jogos até o momento, 5 gols e 5 assistências. É um meio-campista muito agressivo, uma média aí de 5 recuperações de bola por partida. É um cara que desarma, que chega à frente, que bate bem de fora da área, né? Inclusive chuta com força. O seu parça aqui, né, Juan Nardoni, é ainda mais jovem, 22 anos. Ele que começou no Unión, foi comprado pelo Racing em 2023, tem se consolidado como uma peça importante no time. 30 jogos na temporada, 2 gols e 1 assistência. E é outro atleta com passagem pela seleção argentina de base, esteve no plantel aí das últimas Olimpíadas, inclusive, tá? Muito bom jogador também, Juan Nardoni, é um cara pro futuro. O Baltazar Rodrigues, 21 anos, é cria do clube, tá? E é um jogador que tem ganhado espaço. Desde a última temporada, vem jogando com frequência. Em 2024, são 26 partidas, 2 gols e 3 assistências. Ele que é esse meio-campista central, né? Esse segundo volante, digamos assim, pode até fazer papéis um pouco mais avançados eventualmente.
um jovem de muito futuro, tá? Pode ser utilizado contra o Cruzeiro, é claro, mas não é uma tendência assim tão grande. Mas é bom de bola esse menino. E o Martim Barrios é um caso interessante porque ele não jogou nenhuma partida da Copa Sul-Americana, tá? Ele foi contratado pelo Racing no meio do ano agora, tava no Liverpool de Montevidéu, já soma aí 7 partidas pelo Racing, inclusive participou dos 3 últimos jogos, mas não jogou nem um minuto sequer na Copa Sul-Americana, pode entrar na decisão, nada impede. E aqui nós chegamos ao principal jogador do Racing, né? O cara que decidiu a semifinal com os 2 gols contra o Corinthians. Juan Quintero é o craque do time, tecnicamente é o jogador mais habilidoso. Colombiano de 31 anos, começou no Envigado, passou por Atlético Nacional, Pescara, Porto, Rennes, Independiente Medellín, jogou no River Plate em algumas temporadas, fez inclusive gol em final de Libertadores e tá no Racing desde a temporada passada. Em 2024, 35 jogos com 8 gols e 7 assistências. O Quintero teve problemas com a balança em parte da temporada, né? É um jogador que não se cuida tanto assim na parte física, mas tá fazendo ali, digamos, um projeto verão, tá? Tá trabalhando firme, melhorou muito o seu aspecto físico e tem jogado muito bem. Ele é um camisa 10 clássico, né? Um meia canhotinho, mas que joga nesse time do Racing muitas vezes partindo aqui da ponta direita, né? Daqui ele conduz essa bola para dentro para buscar uma finalização, um passe, enfim, é um jogador muito criativo. O Cruzeiro tem que ficar muito esperto com ele, porque ele parece lento, mas ele se movimenta bem ali abaixo do radar. O Santiago Solari é um meia atacante, ele jogou até como volante em algumas oportunidades, mas ele é preferencialmente um ponta, tá? Joga pela direita, joga pelo lado esquerdo também. Tem 26 anos, ele é irmão do Pablo Solari, né, que joga no River Plate. O Santiago um pouquinho mais experiente. Chegou ao Racing nessa temporada, 36 jogos, 4 gols e 6 assistências. Dependendo das circunstâncias da partida, é alguém que pode ser acionado aí no segundo tempo do confronto. O Maxi Salas é o atacante aqui pelo lado esquerdo, embora faça vários papéis aqui no ataque. É um atacante baixinho, às vezes parece um pouco acima do peso também, né? Um jogador bem parrudo, digamos assim. 1,73 m, mas tem uma canhota muito perigosa, tá? Em 46 jogos na temporada são 8 gols e 2 assistências. Ele que é argentino, formado no All Boys, passou aí no futebol chileno por O'Higgins e Palestino, jogou também no Necaxa do México e atualmente ele está emprestado pelo Palestino ao Racing. A tendência é que o Maxi Salas jogue aberto aqui pelo lado esquerdo do ataque, mas ele já jogou na referência, já jogou um bom tempo aberto pelo lado direito também. É um jogador que oferece boas alternativas e como a gente viu contra o Corinthians, né, fazendo aquele belo gol por cobertura, tem recurso técnico. Johan Carboneiro, colombiano, é um ponta assim mais clássico, né, jogador de 25 anos. Pode jogar pelos dois lados, mas preferencialmente atua pelo lado esquerdo. Ele que começou no Once Caldas, passou pelo Rinácia, tá no Racing desde 2022 e na atual temporada 32 jogos com 5 gols e 2 assistências. Foi titular do time lá no início da Copa Sul-Americana, atualmente tem entrado menos nas partidas. Diria que a chance dele jogar a decisão não é tão grande assim. Outras opções ofensivas. Aqui a gente já pode tirar o Agustín Urzi. Ele que começou no Banfield, passou aí na base da seleção argentina também, teve um período no Juárez, no México, e foi contratado pelo Racing nessa temporada, soma 24 partidas. Jogou só 4 partidas aí da Copa Sul-Americana, não é muito provável que seja titular contra o Cruzeiro, que seja utilizado na partida. Aqui a gente tem Luciano Vieto, que é um cara que foi contratado pelo Racing recentemente, e teve muita gente emocionada pedindo a contratação do Vieto aqui pelo Cruzeiro e vários outros clubes brasileiros, né? Ele que é cria do Racing, por isso mesmo voltou ao clube, né? O seu time de coração. Defendeu várias camisas aí no futebol europeu, Villarreal, Atlético de Madrid, Sevilha, Valência, teve no Fulham da Inglaterra, no Sporting de Portugal. Viveu uma aventura no Al Hilal da Arábia Saudita, né? Depois jogou também por Al Shabab e Al Qadisiyah. Inclusive o Vieto, que teve um jogo espetacular contra o Flamengo naquele Mundial de Clubes, foi repatriado pelo Racing recentemente. Ele pode ser um camisa 10, pode jogar aqui como um meio atacante mais aberto pela esquerda, pode jogar como um falso 9. Nesse momento o Vieto é um reserva, tá? Mas tem aí chance de ser aproveitado na decisão contra o Cruzeiro. É um jogador tecnicamente muito bom. E quem também tem muita qualidade técnica é esse camarada aqui, o Roger Martínez, que é um atacante colombiano, 30 anos. 33 jogos na temporada, 11 gols e 1 assistência. O Roger Martínez normalmente não é titular do time do Racing, tá? Ele é um reserva do Adrian Martínez, esse sim que é o comandante de frente,
Mas o Roger eu diria que tem até mais recurso técnico. O problema é que ele não é muito regular. Ele que tá lutando contra uma lesão no tornozelo, se machucou a serviço da seleção colombiana numa partida das eliminatórias contra a Bolívia. Ele até entrou no jogo contra o Corinthians no último minuto ali para ganhar um tempo, mas ele não tem jogado, tá? Justamente por causa dessa lesão no tornozelo. O Racing tá trabalhando com o Roger Martínez para ter ele em boas condições justamente para a decisão contra o Cruzeiro. Deve ser opção de banco, tá? Mas deve ser relacionado para a final sim. E o Adrian Martínez é a principal referência ofensiva do clube, o centroavante. 28 gols e 7 assistências em 45 jogos na temporada, tá vivendo o auge da carreira. Ele que já tem 32 anos, teve até uma passagem pelo futebol brasileiro em 2022, lá no Coritiba, jogou um bom tempo no Libertad do Paraguai, teve uma passagem pelo Cerro Porteño, se destacou pelo Instituto de Córdoba na última temporada, marcando 18 gols. O Racing apostou nele e a aposta tem dado muito resultado, tá? É um centroavante canhoto, faz uns gols de pé direito também, e uma característica que eu acho importante destacar nesses atacantes aqui do Racing: o pessoal não chuta fofo não, viu gente? O pessoal senta o burraio. O Martínez e o Salas especialmente, eles não têm dó nenhuma de goleiro. Até perdem algumas oportunidades por isso, e não é que eles não têm categoria, tá? Tem alguns gols muito bonitos de ambos, inclusive. Mas eles saem naquela situação de mano a mano ali, é pancada no canto, da mesma forma cobrança de pênalti, é lenhada também. E como eu citei da variação tática que tem o Racing, né? Em alguns momentos o time vai jogar com uma linha de 5 na defesa, se precisar, fecha Martirena e fecha Rojas pelos lados, manda o Quinteiro dar o máximo de sacrifício aqui pelo lado direito e o Salas pela esquerda, tá? E eles trabalham um 5-4-1. Da mesma forma, em alguns momentos a gente vê esse time jogando num 3-4-3, né? Com Salas e Quinteiro bem espetados lá na frente, o Rojas e o Martirena apoiando muito. Almendra e Nardoni também são jogadores que cobrem muita faixa do terreno, né? São volantes que correm muito, que pressionam alto, tá? Jogadores que trabalham bem nesse aspecto. O Cruzeiro vai precisar sair de forma muito limpa nesse jogo, porque tanto o ataque quanto o meio-campo do Racing são muito competitivos. Uma outra questão que eu citei e vale a pena a gente ponderar, que em alguns momentos o Racing vai jogar num 4-3-3 mesmo. O Sosa avança um pouquinho, vem fazer o papel de um primeiro volante. O Rojas e o Martirena são laterais. E aí tem Almendra e Nardoni como volantes. O Salas e o Quinteiro jogando como meia, atacantes abertos pelos lados. E o Martínez na frente. Outras opções que já foram utilizadas: Quinteiro como camisa 10 e uma dupla de ataque: Salas e Adrian Martínez. Isso aqui também é uma mudança tática muito lógica. Em alguns momentos que estava sem o Quinteiro, o Racing chegou a jogar até com esse trio de atacantes, tá? Martínez, Salas e o outro Martínez, né? O Roger. Embora essa não seja uma escalação tão provável assim, tá? O Solari normalmente jogava aqui pelo lado esquerdo em outras oportunidades, mas o Quinteiro é uma referência técnica desse time. O Salas é o jogador que agrega muito na questão da velocidade e do ataque à última linha. Contra o Corinthians a gente viu o Racing fazer um gol que o Adrian Martínez deu uma casquinha pro gol do Quinteiro. O Salas também faz essa movimentação com muita frequência. E um outro jogador que é determinante nesse sistema do Racing é que, justamente pelo Quinteiro puxar muito para dentro, né, o corredor direito aqui é atacado pelo Martirena, que é um ala extremamente ofensivo. Inclusive é um dos jogadores mais criativos do atual campeonato argentino, assim, acho que 11 chances claras de gols criadas só na competição nacional. O Rojas também apoia pelo lado esquerdo, mas o Martirena é quem tem mais brilhado nesse aspecto, tá? E como eu citei, o Basso fica mais pelo lado esquerdo, de César e pela direita. O Sosa normalmente é esse zagueiro central, esse líbero, às vezes sendo um volante. Acho que deu para entender como joga primordialmente esse time do Racing, que faz uma boa temporada, né? Chegou com todos os méritos à decisão da Copa Sul-Americana. Se gostou do vídeo, eu peço para você deixar o like, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito. Use os comentários para dizer aí o que você achou, qual destaque você faria desse time do Racing, jogadores mais perigosos. E amanhã a gente tá de volta com as lives aqui no canal 6x1. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!